O Show da Tarde está de volta, que é um imenso prazer poder estar aqui, conectada com muitas empreendedoras, trazendo sempre o melhor para você. Sejam todos muito bem-vindos para quem está chegando agora. É um prazer. Eu sou Cleide Hoffmann, sou mentoterapeuta e é um prazer estar aqui. E você, já olhou para você hoje? Já olhou para o seu amor próprio? Você tem a vida que você quer? Imagine. Hoje eu estou aqui com a Fernanda, que ela também é terapeuta, e nós vamos conhecer um pouquinho mais de quem é a Fernanda. Fernanda, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Bom participar dessa conversa. O prazer é todo nosso. Fernanda, fale um pouquinho mais de você, quem é você, com quem você trabalha, nos conecte aí um pouquinho para todos nós. Bom, eu sou terapeuta, sou psicanalista, né? A minha formação é em Direito, e aí trabalhando com o Direito eu vi que as demandas que iam para o Judiciário, na verdade, elas eram muito mais emocionais, estavam muito mais relacionadas com problemas lá na infância, né? Dores que as pessoas carregavam, então eu vi que eu ajudaria muito mais vindo para esse mundo da terapia, né? Pegando a raiz realmente do problema. E aí eu trabalho nessa jornada junto com o meu esposo, que também é terapeuta, e a gente faz esse trabalho junto de realmente trazer consciência para as pessoas dessas dores que elas carregam e nem percebem. Que maravilha, né, gente? A gente olhar, a Fernanda, ela era... Perdão, me fala. Advogada. Era advogada e ela percebeu as dores do seu cliente, que as pessoas vinham até ela e não eram problemas de traição, elas não estavam tristes pela traição, elas não estavam separando pela traição. Não é isso, Fernanda? Nos conte um pouquinho sobre isso que você vivenciou. Eu trabalhei 5 anos como conciliadora mesmo. Então, vinham demandas assim que eram questões muito de brigas, né? Briga entre os vizinhos, briga no trânsito. E quando eles chegavam lá, a gente via que mesmo resolvendo o processo, mesmo aquela pessoa que ganhava, ela não se sentia feliz. Porque ela não queria, na verdade, aquela reparação financeira, né? É um buraco que ainda existia dentro dela. São as emoções que nós não sabemos lidar com essas emoções e a gente acaba explodindo ou a gente acaba se incomodando com o comportamento do outro, né? Quando um pai não quer pagar a pensão, não é exatamente os R$250 que ele não quer dar, né? Ele não se conformar de não ter mais aquele relacionamento, ele não se conformar de não ter mais a convivência com o filho, porque ele não conseguiu, na infância dele, ter laços de família saudáveis para manter essa comunicação com a ex-esposa e com o filho, que sempre vai ser filho. Então, a gente viu que as demandas eram muito mais emocionais do que realmente jurídicas. É muito engraçado a gente estar aqui hoje, que eu estou numa semana trabalhando bastante, como eu sou mentoterapeuta também, trabalhando bastante sobre as emoções. Hoje de manhã ainda fiz uma live falando sobre as emoções, o quanto as emoções não sabendo lidar com as nossas emoções, impactam na nossa vida, no nosso dia a dia. Muitas vezes, como a Fernanda já trouxe aqui esse caso que não estava bem com a família, não estava bem no lar, muitas e muitas pessoas já me procuraram que não estavam bem no trabalho. Eu vou abandonar meu trabalho porque meu chefe, meus colegas e não sei o quê. E a gente atende essas pessoas, faz toda a ressignificação, elas voltam para o trabalho e depois respondem assim para a gente: gente, eu estou amando o meu trabalho. Então, isso precisa simplesmente uma ressignificação, né, Fernanda? Exatamente. Nós não fomos criados para estar no ambiente de trabalho. Nós fomos criados para respeitar e obedecer os nossos pais. Quando a gente chega no ambiente de trabalho, não é o pai e a mãe que estão ali. E nós não fomos ensinados a lidar com essas emoções. Nós não sabemos lidar com a nossa frustração, com uma opinião diferente, com algo diferente daquilo que a gente carregou dentro do nosso núcleo familiar. Então, nós não temos educação emocional para ver que uma pessoa pensa diferente e eu conseguir ter dentro de mim uma firmeza na minha essência a ponto de aceitar que o outro pensa diferente. Isso não é uma afronta, não é pessoal, não é comigo. Então, nós não fomos educados para isso. E por isso que a gente se desestabiliza no ambiente de trabalho. E acha que não gosta, e na verdade a gente não gosta da relação interpessoal que existe ali.
Para a gente conseguir conciliar esse lado, a gente precisa curar a nossa criança interior, curar as nossas feridas que vêm lá da nossa infância, que a gente faz todo aquele estudo e ressignifica tudo para você ter uma vida leve, né? Uma vida mais tranquila, uma vida leve, que é para isso que nós nascemos, né? Para ter essa vida leve. E eu e a Fernanda, nós estávamos ali no camarim conversando e nós ainda estávamos falando sobre a importância que era da gente trazer esse lado terapêutico para as nossas escolas. Vamos comentar um pouco sobre isso? É verdade. Às vezes a gente passa uma vida inteira tendo dificuldade financeira, tendo dificuldade de se relacionar. Começa um relacionamento e não consegue continuar. Tem o filho, o filho não me obedece, o filho é isso, é aquilo. Na verdade, é a nossa reação diante da criança, que não é funcional, né? Então, você passa ali, você não tem prosperidade na sua vida é bloqueada, sua vida tem um monte de coisa. São questões que aconteceram lá na infância. Né? Se nós tivéssemos dentro da escola mesmo um ambiente que fosse propício às terapias, a reconhecer as emoções, né? Começa tanto lá na infância que a gente vê. É o bullying, né? Eu brigando com o coleguinha porque ele é diferente. Da onde surgiu isso, né? Isso surgiu de eu não saber realmente lidar com a minha emoção lá na parte da infância. Então, a gente falou sobre isso, sobre como seria importante se a gente pudesse começar a identificar aquilo lá, para a gente não passar uma vida inteira e lá com 40, 50 anos, a gente se dá conta que foi uma coisa que aconteceu quando a gente tinha 5. É verdade, né? Então, a gente está trazendo essa consciência aqui para todos os pais olharem, né? E os professores, diretores, também olhar com outros olhares, né? Exatamente. Mas eu acho muito importante a Fernanda também colocar sobre um diagnóstico de uma criança que é autista, algo que está muito relevante hoje, que temos muitas e muitas pessoas, muitas crianças com autismo. Eu gostaria que você colocasse isso para a gente, Fernanda. O autismo, é claro, que vai muito além da criança querer se adaptar. E eu acho que o principal para que a gente consiga fazer com que o autista consiga se desenvolver num ambiente seguro e que seja feliz e que seja propício para ele evoluir, a gente precisa realmente trazer essa consciência para os pais e para os educadores de que ele é diferente. Mas não ele é diferente porque ele é autista, ele é diferente porque todos nós somos. Ele está com aquela diferença dele escancarada para nós, mas todos nós somos em algum nível. Então, aceitar que ele não tem que, para ele evoluir, ele não precisa se moldar e ser igualzinho ao fulaninho. Ele pode evoluir dentro da essência dele. Então, o principal é a gente não matar a essência dele, deixar que ele desenvolva dentro do tempo dele, dentro da essência do que ele é. Algumas coisas ele não vai gostar, mas quando tu mostrar para ele que isso é importante para ti, ele vai fazer para te agradar. Então, o importante é mostrar que, o meu filho ele não me abraça, ele não me beija. Ao invés de eu culpar ele porque ele não faz isso, eu mostrar para ele que isso é uma necessidade minha. Porque o autista não abraça e não beija porque não é uma necessidade dele. Né? Pelo então, que eu vejo, respeitar. Pelo que eu vejo, eu acho que o autista ele é tão seguro de si que ele não sente a necessidade desse amor. Então, eu acho que é dessa demonstração, né? Que nós, seres humanos, estamos sempre demonstrando, sempre mostrando. Né? E isso mostra um pouco da nossa insegurança. Sim. Do quanto a gente não recebeu. E aí muitas pessoas têm o filho para preencher aquele vazio. Aquilo que não recebeu do pai e da mãe, eu quero preencher tendo um filho. Então, quando tem um filho e o filho não manifesta isso porque ele é muito seguro, eu me sinto vazia. É bem isso mesmo, né? É uma pena, Fernanda, o nosso tempo aqui é bem curtinho. Então, eu gostaria que você deixasse os seus contatos, onde as pessoas possam se encontrar você, para quem tem um filho autista, para quem tem um problema de relacionamento, e por aí tudo vai, né? Aquele vazio dentro de si. Deixa os seus contatos aí para as pessoas. O meu Instagram é fe.sparrenberger, ou também pode chamar pelo WhatsApp, que é 51995855775. E só para finalizar, eu gostaria de dizer que quando nós somos muito reprovados, nós tendemos a fugir da nossa essência. E quando nós fugimos da nossa essência, a gente cria um vazio gigantesco dentro de nós. Nos reconectarmos com a nossa paz interior, com a nossa essência, é a chave para a gente ter uma vida saudável e feliz. Muito obrigada, Fernanda. O Show da Tarde agradece e até breve estamos de volta aí.